tirar minha máscara para vocês entenderem melhor, mas a gente está mantendo aí o distanciamento. Nós vamos iniciar hoje um novo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de dois tópicos, que é piedade filial e quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Quando eu comecei a ler um pouquinho esse capítulo, já li ele várias vezes já em casa, a primeira coisa que me veio à cabeça foi: quantas vezes quando nós abrimos o nosso evangelho em casa, sai nesse capítulo e a gente fala assim, ah não, sério, hoje eu não estou muito querendo pensar nessa questão entre pai e filhos, né? Falando de nós como filhos para nossos pais. Muitos aqui são pais, então hoje é a relação nossa para com eles, né? E aí a gente muitas vezes pega o evangelho, fecha o evangelho, fala assim, não, eu tenho certeza que o senhor tem outra mensagem para me trazer hoje. Aí você abre e cai no mesmo capítulo. Quer dizer, Deus quer te falar alguma coisa, mas a gente é teimoso, a gente fecha e diz assim, bom, hoje eu vou escolher um outro capítulo que eu gosto bastante, porque fulano aqui de casa não está muito bem, esse capítulo eu tenho certeza que vai fazer muito bem para ele. Mas por que isso acontece, né, gente? Isso acontece porque essa relação entre pais e filhos, tanto a nossa para com eles e muitas vezes também a deles para com a gente que é filho, é difícil. Não é uma relação assim tão amigável e fácil. É claro que muitas famílias têm uma convivência maravilhosa. O pai, a mãe, os filhos conseguem se entender, conseguem expressar o amor muito facilmente, né? Mas outras famílias não têm tanta facilidade. Assim, a gente sabe muito bem que não é à toa, né? Existe muito mais por trás de tudo do que a gente possa imaginar. Lembrando, logicamente, que essa missão de ser pai e mãe de alguém, como falou a Angélica na palestra passada, ela pode ser exercida sim pelo pai e a mãe biológicos, mas também por pais adotivos, pelos avós, por tios que muitas vezes, né, por circunstâncias da vida, têm que ficar responsáveis por aquelas crianças que um dia serão adolescentes, adultos. Então eles são os responsáveis, eles são as pessoas que vão ser o pai e a mãe, né, também dessas pessoas. Eu acho importante a gente ressaltar o quanto essa missão ela é uma das mais bonitas que existe, que é a de você ser o ponto de referência, o exemplo para outro ser humano, né? É você ver que aquela pessoa te olha procurando respostas para as coisas que ela está passando na vida dela desde pequena. Eu acho que a gente pode ser muito velho já e a gente olha para os nossos pais ainda com esse questionamento. Aconteceu alguma coisa, né? Então, assim, é uma missão bonita e que muitas vezes envolve dificuldade, questões mal resolvidas de outras existências. Então, a gente não consegue explicar muito bem por que um pai e um filho têm uma rixa, e a gente tem que se lembrar que essa explicação, ela não vai ser dada aqui nesse mundo material, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a se respeitar mais, aprender a olhar para o outro com o coração mais brando, né? A meu ver, o evangelho de hoje não é você olhar para um filho, para uma filha e dizer para ele: você tem que amar seu pai e sua mãe e ponto. Porque o evangelho, o evangelho honrai a vosso pai e a vossa mãe, ele tem uma mensagem
contida nele muito mais importante do que essa obrigação de honrar e de amar. Inclusive ele não diz exatamente amar, né? Ele diz mais honrar. Porque ele fala de um amor, mas ele fala de um amor que Jesus nos ensinou. Porque muitas vezes, se a gente for imaginar realmente a relação para ser vivida e sentido o amor, no sentido que nós aqui entendemos o amor, aí fica mais difícil. Mas quando você consegue separar as coisas e entender que é o amor que Jesus nos ensinou, que é amar o outro, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o outro como a ti mesmo, e o outro são os nossos pais também. Eles não são diferentes de nenhum ser humano, apesar de nós acharmos isso muitas vezes. Então fica mais fácil entender esse amor que você tem que expressar por ele, né? Porque se você impõe que tem que amar, que tem que respeitar, parece que a pessoa tem que engolir aquilo a seco, mesmo que ela tenha sido espancada, abandonada. Quantas pessoas não têm o nome do pai na certidão, não faz ideia de quem é, a mãe abandonou, o abandono afetivo que dói, que machuca. Então, às vezes, você mora na mesma casa, você divide a vida, mas as pessoas elas não têm amor, não têm afeto, não têm compreensão, não tenta ter entendimento um para com o outro. Como que você diz para uma pessoa dessa, você tem que amar, você tem que respeitar e ponto? A pessoa não vai, não adianta. Então, quando você chega para ela e você explica que não é porque está contido na Bíblia, em um dos mandamentos, mas é porque faz parte da caridade, do amor ao próximo. Tanto que no começo aqui do próprio piedade filial vai estar falando, honrar pai e mãe é uma consequência da lei geral de caridade e amor. Então, se a gente pratica a caridade para com o outro, a gente vai entender, então eu acho que eu estou fazendo errado com meu pai e minha mãe. Então, é o amor baseado na caridade, o amor baseado no perdão também. É o amor que Jesus nos ensinou. Aí você consegue sair daquele nível baixo, das relações que te machucam, para entrar em um outro. Porque quando você entra no que Jesus te ensinou, você consegue mudar de nível. Você não está mais ali naquele nível que só te machuca, onde você só consegue ver as coisas da maneira que a gente vive, né? Eu quero ressaltar que é muito importante a gente não usar, e isso foi uma coisa que eu pensei muito quando eu comecei a estudar para fazer a palestra, a gente não usar essa questão e a gente que é espírita tem que tomar muito cuidado com esse pontinho, porque aquela coisa de assim, se o seu pai está fazendo tanta coisa para você, se ele é tão ruim assim, imagina o que você já fez para ele. A gente tem que tomar um cuidado com isso, porque o Evangelho diz aqui que Deus permite que o pai, assim, digamos que menospreze, né, essa responsabilidade, o pai e a mãe, né, menospreze essa responsabilidade para com o filho. Mas logo em seguida o Evangelho vem e diz, ele vai ter que responder por isso. Só que não cabe a nós julgar, condenar. Como tudo na vida não cabe a nós. Eu não posso julgar você não pode me julgar, porque a gente está aprendendo, né, desde sempre, que não é isso que é para se fazer. Não é isso que Jesus, que Deus quer da gente. Então a gente tem que tomar cuidado nesse pontinho, porque se a nossa missão aqui é nos tornarmos pessoas melhores, a gente não pode usar dessa desculpa para responder o mal com o mal. Não pode. Porque senão isso vira um ciclo, a gente sabe que não é eterno, porque nada é eterno, um dia esses espíritos vão cansar e vão perceber que perderam muito tempo brigando, discutindo, né? E vão se entender.
Então, o amor tem que prevalecer. O amor. Então, a gente não pode usar de desculpas. Eu acho que desculpas nunca podem ser usadas. Você pode, talvez ele te fez algo, está aqui nessa condição de filho ou de pai, por isso ou por aquilo, mas vamos imaginar a gente como filho que talvez nesse momento nós estejamos em uma condição espiritual um pouquinho mais elevada que eles e a gente tem um entendimento melhor de perdão, de tudo isso. Então, a responsabilidade acaba sendo um pouquinho maior ainda nossa de nos ajudarmos, porque a gente vai estar se ajudando, a gente não pode esquecer disso, e a gente vai estar ajudando eles também. Então, é importante não usar como desculpa. E sempre, mesmo que existam, né, e nós sabemos que existem sim essas questões, eu acho que se a gente veio aqui junto, é para a gente aprender a se amar, e, ao menos, começar a aprender a se respeitar. Porque, às vezes, eu acho que o amor não consegue vir. É difícil, né? O amor é uma coisa complicada. Então, às vezes, não vem. É complicado para a gente, né? Porque ele é simples. Então, às vezes, não vem assim tão... Mas se começa a respeitar, porque se a gente pensar bem, não existe amor sem respeito. Você não ama alguém se você não respeitar ele. Se você não respeita a pessoa, você não consegue amá-la. O capítulo, quando ele fala dessa relação entre os pais, o pai e o filho, ele deixa muito claro as nossas responsabilidades. E ele deixa claras as nossas responsabilidades, independente de como que essa relação tenha sido. Se essa relação foi uma boa relação, se ela não foi uma boa relação. Porque já que, como eu falei, ele tem que estar baseado aí no amor e na caridade que Jesus nos ensinou, você vai ter que romper a maneira como você vivia aquela relação e entender que... E é olhar para o seu pai e para a sua mãe um pouquinho diferente, que é você olhar para ele e falar assim, para eles, né? Eles são seres espirituais como eu. E eles estão aqui nesse mundo também para evoluir. Porque a gente tem, assim, essa mania de colocar os nossos pais em um grau, assim, de cobrança muito grande do que a gente acha que eles teriam que ser. Então, se a gente conseguir ver que eles são seres, que são espíritos, né, que têm suas mazelas, seus sofrimentos, seus medos, que eles também estão aqui para passar pelo mesmo melhoramento que a gente, então a gente não vai cobrar tanto deles, a gente não vai culpar tanto eles, a gente fica no mesmo patamar. E aí, já que você consegue colocar alguém de fora da sua família nesse mesmo patamar, de igualdade, de entender, não, mas ele é como eu, ele tem problemas, ele tem dificuldade, ele também está evoluindo. Se você coloca os seus pais, você começa a, se não entender, a aceitar melhor as dificuldades que ele tem em relação à relação que vocês têm. E aí você começa a perceber uma coisa muito legal que é, está me irritando? Não vou responder porque é meu pai, é minha mãe. E a gente deve respeito. Por mais que muitas vezes venha uma resposta, a gente deve respeito. Porque essas pessoas, esses dois seres humanos tão importantes na nossa vida, são aquelas pessoas que deixaram de comprar o que eles precisavam. Às vezes eles querem um calçado, né? Oh, estou precisando. O que o pai e a mãe faz? Deixa de comprar para que você possa ter alguma coisa que você quer e nem é tão necessário. A pessoa está andando com o sapato furado. Graças aos nossos pais, a gente consegue estudar. E eles se esforçam no limite que eles podem. E muitas vezes eles não tiveram essa oportunidade. Eles não puderam estudar. Então a gente
gente deve muito a eles. Por mais que a relação seja conturbada, por mais que, como eu falei no começo, a gente não entenda por que existe tanto desentendimento, eu penso que essa relação entre pais e filhos, a gente vem nela porque é onde existe mais amor também. Porque os filhos podem fazer coisas terríveis que os seus pais ainda estão ali amando eles. Lembrando que amar, logicamente, não é passar a mão na cabeça, nem aceitar os erros, mas é ficar do lado, né, daquela pessoa. Então a gente deve a eles. E não é um dever de você pensar assim, eu não devo nada para ele não fez nada para mim. Um dia, lá no mundo espiritual, ele aceitou. Ah, mas chegou aqui, ele deu para trás. Nunca foi meu pai. Mas aí não é nossa responsabilidade, porque cada um tem a sua. E se ele não foi responsável com a missão que ele aceitou, é com Deus que ele vai se acertar. É com Deus. Eu acho que quando a gente entende que a relação ou melhor, quando a gente tira um pouquinho esse vínculo biológico, que a gente considera tão importante, e a gente olha para os nossos pais, não com esse amor filial, não com cobrança, que a gente também faz, a gente recebe, mas também faz, e a gente consegue olhar para eles como filhos de Deus, pessoas que erram, a gente percebe que nós somos todos filhos do mesmo Pai, então nós somos irmãos em espírito. E nós temos que nos aceitar, que nos perdoar, e que nos amar. Mesmo que às vezes essa relação de ambos os lados traga sofrimento e traga dor. Se a gente se revoltar, como eu falei, a gente vai ficar num ciclo. Um ciclo que vai trazer muito mais dor do que aprendizado. E pegando esse gancho que eu falei sobre a gente se desligar dos vínculos sanguíneos, né, que nós temos, porque nós somos muito ligados a essa questão sanguínea, né? Eu amo porque tem meu sangue e não sei o que do meu sangue, tudo é assim pra gente, é meu parente. Eu vou falar um pouquinho brevemente sobre o próximo tópico, que é quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Quando eu comecei a ler os dois juntos, porque eu sempre lia um separado do outro, eu percebi como que eles se completam e como eles estão muito ligados, como todo evangelho é, né? Assim. Porque parece que Jesus está sendo muito ingrato, né, com a mãe dele e com os seus familiares, parece que ele está rejeitando eles. Porém, Jesus, que é muito sábio, e ele aproveitava cada pequena oportunidade para nos trazer uma lição, um ensinamento. Ele pega ali aquele momento para nos passar uma mensagem, logicamente que entre linhas, que era sempre assim, né? Não era uma coisa aberta, que o pessoal não entendia, muitos não entendiam, e ainda tem muita gente que tem uma certa dificuldade em entender. Que ele está falando na questão de, assim, quando ele fala assim, quem está aqui é que é minha mãe e são meus irmãos. A gente fala tanto aqui, né, nos nossos estudos, a gente vai ver muito na leitura, em tudo quanto é lugar, dessa frequência que une as pessoas. Esse sentimento que me une a vocês, a frequência positiva que a gente está, vai nos trazer pessoas assim, tanto no mundo físico quanto espiritual para a nossa vida. Tudo depende da sua frequência. Então, o que Jesus está dizendo? É que aquele momento, aquelas pessoas que estavam dentro daquela casa, elas estavam na mesma frequência. Assim como nós hoje aqui estamos juntos,
porque a nossa espiritualidade nos atraiu para esse momento. Naquele momento, aquelas pessoas estavam atraídas também por essa questão, para que a vontade de Deus seja cumprida. Talvez a maioria não tivesse um esclarecimento tão grande, mas eles estavam no caminho, eles já tinham dado o primeiro passo. Eu penso que Maria, ela amava Jesus como uma mãe. As nossas mães nos amam. E desde muito pequeno, acho que ficou muito claro, pelo que ele falava, que ele ia ser perseguido. A gente percebe isso. Então ela sabia que a vida do filho dela ia estar ali sempre em perigo. E pode até ser que ela não entendesse muito bem naquele momento que ele estava falando. Mas o que a gente não pode duvidar é o quanto ela amava ele. E eu tenho certeza que ele também amava e se preocupava com ela. O que a gente tem que pensar nesse capítulo é que os laços que nos unem espiritualmente, eles são eternos. Eles são muito mais fortes do que os laços de sangue. Nós também temos familiares que não entendem por que a gente vem aqui e por que a gente é espírita. Muitas vezes até contestam, Perguntam, mas por quê? É sério que você acredita nisso? Por que não a família de Jesus não entendesse a mensagem que ele estava trazendo? Mas nem por isso a gente deixa de amá-los, não é? Jesus quis trazer essa explicação tão linda de que os elos que nos unem de verdade são os espirituais. A mensagem central nesses dois tópicos, a meu ver, deixando claro que tudo que eu falo é sempre a minha opinião, gente. Cada um tem o seu pensamento e a sua opinião. É que independente desses laços de parentesco, nós somos filhos de Deus. Nós temos uma ligação espiritual um com o outro. Existem as famílias espirituais, sim, mas todos nós, como filhos de Deus, somos unidos pelo amor dele. E quando a gente pensa a esse respeito, fica mais fácil entender o que Jesus quis dizer aquele dia. Ele não estava humilhando nem rejeitando ninguém. Fica mais fácil também amar os nossos pais, amar os nossos irmãos e amar uns aos outros. Porque a gente entende que isso aqui é só uma passagem. Como disse o Suadir, sabiamente, sempre falando, Às vezes um familiar te fala alguma coisa. Nem se sinta ofendido, Suadir? Porque se você não se sentir ofendido, você nem tem que perdoar. E isso é muito bonito. Isso era o que eu tinha para dizer para vocês hoje. Muito obrigado, gente. Uma boa noite.